Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem novidade. O Conselho de Orientação do Corinthians recomendou o afastamento do presidente Augusto Melo. A quinta-feira promete ferver durante a votação para o impeachment ou não do atual mandatário. Eu vou te explicar direitinho essa história, o que significa tudo isso e te dizer também que a compra do Corinthians pelo Hugo Souza tá embaçando. São pouquíssimos dias para o Corinthians resolver. Ai. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu não tenho aqui embasamento para dizer que a gestão Augusto Melo ela é irretocável. Muito pelo contrário, eu não tenho dados para poder analisar isso. Agora, é muito curioso que o Augusto Melo esteja sofrendo todo esse tipo de pressão por uma suposta gestão temerária e que nos anos anteriores, em que o clube foi destruído, em que o clube chegou nessa dívida superior a 2 bilhões de reais por conta de gestores absolutamente incapacitados ou temerários, danosos, nocivos ao clube. É muito curioso que nenhum core, nenhum conselho deliberativo, nenhum outro tipo de conselho, nenhuma manobra política foi feita para derrubar os caras de lá. E que o primeiro presidente, depois dessa sequência de gestores completamente incompetentes, agora esse presidente esteja sofrendo processo de impeachment, sugestão de afastamento. Cara, é impressionante. É impressionante. Repito, se tem irregularidade comprovada, não tem discussão, derruba agora. Mas é muito curioso que por uma gestão temerária, ou seja, você não tem comprovação de ilicitude, pelo menos até onde eu sei, eu sou leigo no assunto, estou falando aqui, obviamente, por uma leitura dos fatos, mas sei dos fatos que aconteceram nas outras gestões e o Conselho não se preocupou. Nem a Comissão de Ética, nem a Comissão de Justiça, nem o CORE, nem ninguém. Quando o Corinthians chegou nessa dívida de 2 bilhões com contas aprovadas constantemente da gestão André Sanches, da gestão Roberto de Andrade, da gestão do Ilho, depois daquele negócio estapafúrdio com a Taunza, que até agora ninguém explicou, e aí tudo bem. 2 erros não fazem um acerto. E se o Augusto estiver errado, que ele pague por isso. Eu defendo aqui responsabilidade fiscal dos dirigentes, inclusive, porque eles fazem o que bem entendem e depois viram as costas, vão embora, e a próxima gestão que tem que se virar para pagar as contas. Mas é muito curioso que durante 15, 16 anos, os conselheiros do Corinthians estiveram num coma. Num coma. Não enxergavam, não ouviam, nada, absolutamente nada. E de repente eles despertaram. E de repente eles se tornaram leões. Vamos fiscalizar agora. Não, tem aqui um documento que não foi enviado, tem uma falta de transparência no balancete, tem... Ah, gente, olha... É muito curioso, é muito curioso. E aí, gente, afora minha análise aqui, minha visão de fora, existe um fato. E qual é o fato? O fato é que estão, mais do que querendo, estão derrubando o presidente Augusto Melo. Estão derrubando o presidente Augusto Melo. Esse é o fato. E nada se sobrepõe ao fato. O fato é que, mesmo com membros da situação, um conselho de orientação está sugerindo aos conselheiros que vão votar pelo impeachment o afastamento imediato do presidente. A votação vai acontecer na quinta-feira e a tendência muito grande, diante de tudo que a gente está vendo, é os caras votarem pelo impeachment. Qual é o efeito prático disso? Eu vou contar para vocês. Qual é o efeito prático disso? O presidente Augusto Melo tem que ser afastado imediatamente e assume o seu primeiro vice, o Osmar Stabile, que eu também não conheço, não tenho relação, mas ele faz parte da gestão. Então vamos lá. Se o presidente é afastado e assume o seu primeiro vice, bom, a gestão teoricamente continua. E vamos aqui ser otimistas e imaginar que, se o Stabile assume, ele mantém o trabalho do Augusto. Ele mantém Fabinho Soldado, ele mantém toda a estrutura,
organizacional do Corinthians e a coisa segue até o presidente do conselho definir a data de uma Assembleia Geral para que o sócio decida se o Augusto será empichado ou não. Então, nesse meio tempo, quem assume é o primeiro vice. Agora, vamos imaginar, porque eu já vi isso acontecer, tá? No Santos. No Santos, o presidente Orlando Rolo assumiu, ele era vice-presidente do atual mandatário, que agora eu não lembro, ele deu um golpe, ele assumiu e mudou tudo. Derrubou todo o conselho, o comitê de gestão lá do Santos, ele fez o que ele bem entende, o que ele bem entendeu. Só para vocês terem uma ideia, eu não conheço o Osmar Stabile, não sei o que ele faria, mas vamos lá, tomara que ele mantenha o status quo. Se ele resolver mudar tudo, ele vai ser o presidente naquele momento. Um presidente interino. O que já gera um caos totalmente desnecessário numa reta final de Campeonato Brasileiro, com o Corinthians brigando ainda por uma vaga na Libertadores, que define o seu calendário para o ano que vem, e com questões extremamente delicadas para serem decididas. Como, por exemplo, a manutenção ou não do técnico Ramon Dias, da comissão técnica, renovações de alguns contratos, a questão Hugo Souza, gente, que não está resolvida, eu já vou falar sobre isso, que tem que ser até sábado. Vocês imaginem se o Augusto cai na quinta, quem é que vai tocar isso? Vão perder o goleiro? Ou o presidente interino que vai ter que se preocupar com essa guerra política vai cuidar disso como de forma prioritária? Sério, os caras vão conseguir bagunçar o clube na reta final, comprometer praticamente a temporada que vem. Porque aí, mesmo que o sócio decida pela manutenção do Augusto Melo, quando isso vai acontecer? Quando essa Assembleia Geral vai ser definida? E se o Romeu Tuma definir por janeiro ou fevereiro essa Assembleia Geral? Até lá o Augusto fica fora? Fica afastado temporariamente para o Osmar Stabile assumir? Já há um prejuízo. Se o Augusto Melo, mesmo que o sócio salve o Augusto no pátio, como a gente chama, nessa Assembleia Geral, o sócio, poxa vida, entenda que, caramba, vamos lá, vamos votar pelo não do impeachment, e aí ele é reconduzido ao cargo de presidente. Cara, até lá nesse gap que ele ficou afastado, quem é que comanda o clube? Um presidente interino? Qual a segurança que jogadores do nível do Memphis, do André Carrilho, do Rodrigo Garro, os caras vão ter? Se chegar a proposta para o Yuri, quem é que decide? O Corinthians vai ficar abandonado, gente, à própria sorte. Porque o presidente foi destituído por uma manobra política, porque eu não consigo pensar outra coisa, gente. Eu não estou vendo irregularidade aqui. Se ela tiver e comprovada, beleza. A gente bota minha viola no saco aqui e digo, caramba, presidente, foi mal aí, né? Não tem jeito. Aconteceu. Você vai ter que pagar por isso. Pronto, acabou. Mas os caras estão na cara dura tentando dar um golpe para tirar o presidente Augusto Melo. É a única explicação, é a única leitura que eu tenho para dar para vocês, diante de tudo que eu estou observando. A questão Hugo Souza, para a gente terminar esse vídeo, que tem a ver também com o fato de que, poxa, daqui a pouco o presidente que precisaria tocar algo tão importante quanto isso, tem que se preocupar com a sua defesa, tem que se preocupar com uma tensão de não saber se vai ser presidente na sexta-feira dessa semana, e sábado é a data limite para o Corinthians resolver a questão Hugo. E se não resolver, gente, pode perder o goleiro sim. Eu estava muito tranquilo com essa situação, o próprio Vinícius Cascone tem dito que há uma tranquilidade, que o Corinthians vai resolver, o presidente Augusto Melo, eu já não sei mais. O Flamengo recusou a segunda garantia bancária. O clube está indo para a terceira. Eles querem um banco renomado. O Bruno Spindel deu entrevista para o Paparazzo Rubro-Negro e disse que não, a gente não está dificultando, a gente quer que honrem os contratos e tal. Mas eles já negaram 2 garantias. Quem garante que eles não vão negar a terceira? E aí o cara foi taxativo. O cara foi não, realmente, ele tem propostas, mas a prioridade é do Corinthians. Só que depois do dia 30, o Corinthians não exercer essa prioridade, ele cumpre o seu contrato de empréstimo até 31 de dezembro, dia 1º de janeiro se apresenta no Flamengo e se chegar qualquer proposta, tchau. Tchau. Senão ele é reconduzido ao elenco do Flamengo. Isso não vai acontecer, tá? O jogador não vai querer, o Flamengo não vai querer, mas eles vão esperar por uma proposta. E já tem sondagens do Grupo City. Os caras vão chegar aqui e vão levar, gente. E aí o Corinthians já não tem mais a prioridade. A prioridade é até sábado. Tem que exercer até sábado. Só que com as garantias os caras não estão aceitando. Já estou falando aqui, paga à vista. Eu sei que pelo fluxo de caixa talvez o Corinthians não tenha, mas se não tiver, vai perder. E aí o presidente
que poderia estar cuidando disso. Não, ele tem que se preocupar com a defesa de um grupo que está preocupado em tirá-lo do poder. Não está preocupado com o Corinthians, está preocupado com o poder. Essa é a situação do Corinthians atual. Olha, meus parabéns porque o Corinthians ele não é feito só de corintianos. Não. Não é feito só de corintianos. É feito muito de sedentos pelo poder. Comentem aqui o que vocês acham disso tudo. Inscreva-se no canal, eu volto a qualquer momento, tá? Com novas informações. Fala, gente, passando aqui para explicar para vocês. Eu vim no aniversário da minha mãe e inclusive pegar o meu terno que ela bordou, né? Eu não entendo nada de corte e costura, né? Segundo meu cunhado é costura, não é bordado, né? Depois ele me explica a diferença. Enfim, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vim aqui, quando estourou tudo isso, no Café da Fiel, eu já adiantei, né, para vocês o que estava acontecendo, que o Core, né, ia pedir o afastamento do presidente Augusto Melo, mais uma exclusiva que eu trouxe para vocês, e agora eu quero explicar, porque muita gente não está entendendo o que está acontecendo, então eu vou explicar para vocês aqui no canal, presta atenção. O Augusto sofreu agora o segundo pedido de impeachment, tá? O primeiro vai ser votado ainda na próxima quinta-feira, que as pessoas estão achando, mas e agora? Não vai ter a votação na quinta? Vai ter a votação na quinta-feira daquele primeiro pedido de impeachment, que os conselheiros vão votar pelo afastamento ou não do presidente Augusto Melo. Se ele ganhar no conselho na quinta, vai, né, aí vai essa questão, esse processo do primeiro impeachment vai ser encerrado se ele ganhar no conselho. Se ele perder no conselho na quinta, vai para a Assembleia Geral dos Sócios, que só deve acontecer em 2025. Agora, importante, se ele vencer na quinta-feira, não vai ter Assembleia Geral do primeiro impeachment, mas ele vai ter que passar pelo segundo processo de impeachment, tá? Que é esse que o Core agora, né, está pedindo, né, o impeachment do Augusto Melo, alegando que ele não fazia prestação de contas de nada, enfim, por exemplo, uma contratação ele não ia lá e não prestava contas, tudo isso que o Core está alegando. Enfim, então é uma situação, dizem que é uma situação muito mais complicada, que esse segundo pedido de impeachment de afastamento é uma situação muito mais complicada do que a primeira situação, tá? Que vai ser votada agora na quinta-feira. Então a situação do Augusto Melo, se ele vencer, se ele conseguir vencer na quinta-feira, tá? Ele vai ter que passar por essa. Agora, se ele perder na quinta, depois perder na Assembleia no ano que vem, aí esse segundo pedido não vai precisar mais ser votado. Esse segundo pedido que foi hoje, né, votado pelo Core, tá? Foi 13-0, 9 dos 13 votos da gestão do Augusto Melo, tá? Das pessoas que é da gestão do Augusto. Então, a situação realmente, né, do presidente Augusto Melo se complica, tá? A gente vai ter que aguardar, vamos trazer mais detalhes para vocês na nossa programação hoje. Almoço com a Fiel, tá? Almoço com a Fiel ao meio-dia, e Café da Fiel às 19 horas. Então, só para você entender um pouco, né, o que está acontecendo, esse segundo pedido de impeachment, tá? Sofre um segundo pedido de impeachment o presidente Augusto Melo. E o Cafezinho acertou mais uma, hein? Elenco defendendo o Augustinho Lero nas redes. Parabéns, Cafezinho. Cara, falam do Cafezinho, né? Fala do Cafezinho. Eu não vou ficar aqui me autoafirmando, não, tá? Não preciso disso. Mas na sexta-feira eu fui o único jornalista desse país e influenciador, o que vocês quiserem, a dizer que o Augusto Melo levou uma camisa anti-golpe, anti-impeachment ao CT Joaquim Grava e conversou com o Fabinho Soldado e com a comissão técnica, com os líderes do elenco, pedindo apoio. Na sexta, eu falei para vocês, não sei se ele vai conseguir, vocês lembram que eu falei? Essa foi minha informação na sexta. Eu falei, eu não sei se ele vai conseguir, porque o jogador pouco se envolve nisso, historicamente, não só no Corinthians, como em todos os clubes do futebol brasileiro, e acho que até do mundo, o jogador não gosta de se envolver muito nisso. Mas eu informei vocês que isso poderia
acontecer e tinha grandes chances do apoio acontecer. Eu só não dei que o Augusto estava em busca do apoio, tá? Porque vai parecer, Samir, você está querendo dizer que o cara se humilhou lá? Não, estou contando a verdade. Eu não tenho interesse nenhum com a notícia eu não tenho segundas intenções. Meu interesse é só informar. Tanto que eu não escondi a informação que ele está com muita moral com os atletas. Entendeu? Se fosse uma notícia para... não tem notícia que eu quero prejudicar ou ajudar alguém. Eu tenho notícia. Então a notícia ele pediu, partiu dele. E essa é uma notícia que pô, o cara pediu. Beleza, pode ficar depois, pode ficar preso, né? Dependendo para quem que ele pediu, ele pode ficar preso numa situação. Só que tem outra coisa. Eu falei que os caras tinham grande chance de aceitar porque ele estava com muita moral com os caras. E eu tenho mais informações para passar. Quem intermediou esse apoio foi Emiliano Dias, tá? Foi Emiliano Dias. O Emiliano que conseguiu o apoio dos jogadores para o presidente Augusto Melo. Augusto Melo conversou com alguns líderes do elenco, conversou, pediu, não conseguiu nada na sexta, mas o Emiliano Dias conseguiu depois que o Augusto foi embora do CT, enfim, ele em contato com os atletas, ele tem um grupo na mão, ele tem ali os jogadores que são fechados com ele, até porque na sexta eu acertei em cheio, né, que o Augusto estava pedindo apoio e que ele estava com moral no elenco, que a chance era grande de conseguir o apoio. E o Emiliano intermediou essa parada aí. Então é o seguinte, meu irmão, eu só assisto Cafezeiros, exclusivo, tamo junto. Claro, o Fabinho Soldado também tá nessa, né? Também tá nessa, entendeu? Também tá nessa. Enfim, agora, forçados, isso daí não existe, tá, gente? Eu, pelo menos, não tenho essa informação de forçado, não. Eu trouxe a informação, acho que como sempre, né, velho? Eu priorizo sempre trazer informação na temperatura certa para vocês, né? O que é na temperatura certa? O apoio ao Augusto Melo surgiu após um pedido do Augusto, tá? Após um pedido do Augusto, ele que pediu, e isso foi na sexta. Eu trouxe isso para vocês. Ele levou uma camisa escrito lá, não deixaram, não especificaram para mim que estava escrito, mas a camisa tinha um protesto contra o impeachment ou contra, agora eu não sei se estava escrito anti-golpe ou anti-impeachment, tá? Era algo assim. Eu acho que não rolou a foto com a camisa, né? Mas o Augusto pediu o apoio e alguns jogadores, uns ficaram na dúvida, os outros não, né? E aliás, eu já tinha adiantado na sexta, né, que ele estava atrás do apoio e que estava com muita moral no grupo, que os jogadores tinham grande chance de eu falei, se amanhã os jogadores se manifestarem, você já sabe que eu avisei vocês aqui. Falei na sexta, aconteceu. E o Emiliano intermediou tudo isso, tá? É claro que fica também essa questão, né, que a gente tem que... isso aqui, ó, não é arriscado, sabe? Fabinho, Ramon se envolver nisso. Não sabemos nem o que vai acontecer com esse lance do impeachment. Cara, deixa eu falar um negócio para vocês. Cara, você pedir isso pro técnico é uma situação complicada, entendeu? Talvez não mude nada. Por exemplo, se os resultados fossem ruins, o Augusto ia ter que mandar embora, entendeu? Agora, o Emiliano ele ganha força com o Augusto, né? Porque ele intermediou isso aí com os atletas. Só que, por outro lado, o Emiliano e o Ramon já ganham força também pelos resultados, né? São 6 vitórias consecutivas, entendeu? São 6 vitórias consecutivas, tá? Sobre o Memphis saísse o Augusto sair, isso... Eu falei para vocês que os jogadores iam apoiar o Augusto, trouxe exclusivo isso na sexta, mas não coloquei o Memphis no meio. Até isso eu acertei, né? Não é que eu não coloquei o Memphis no meio. O Memphis pode até se manifestar, não sei. O que eu quero dizer é que eu neguei, eu neguei essa informação aí, né? Enfim, não confirmei essa informação que o Memphis sai se o Augusto sair. Isso para mim não procede também. O Memphis tem contrato com o Corinthians. Não é assim. Entendeu? E nós precisamos também entender que tudo tem limites na vida, né? Como o jogador é maior que o Corinthians? Eu vou embora a hora que eu quero, chego a hora que eu quero. A vida não é assim não, velho. Entendeu? Então isso não procede. Existe essa questão, né? O elenco
a maioria apoiou, né? A comissão técnica apoiou, né? O Emiliano esteve à frente das negociações, o Fabinho Sonado também está muito forte no meio de campo, fazendo tudo isso. Outra coisa que eu tenho confirmado a cada dia, muitos conselheiros que eram contra o Augusto estão a favor dele, tá? Isso eu tenho conversado. A chance do Augusto vencer no dia 28 aumentou. Não dá para saber, ninguém dá para saber o que vai acontecer. Ninguém. Quem quiser cravar que o Augusto ganha ou perde, vai dar barrigada. Primeiro porque existe uma pressão forte, a gente nem sabe se os conselheiros vão lá votar. Entendeu? Recadinho importante para você aqui no canal, fechamos uma parceria com a 1xBet, uma das melhores casas do mundo, patrocinadora oficial aí do Barcelona, entre outros times da Europa. E estamos com uma super oportunidade para você aqui do canal, colocando o nosso cupom ALERTCORI, do mesmo jeito que está aparecendo aqui na tela. Você ganha 1.560 no seu primeiro depósito. Então não perde tempo, o link está no primeiro comentário fixado. É só você se cadastrar usando o nosso cupom ALERTCORI e você ganha na hora, no seu primeiro depósito, R$1.560. Perde essa oportunidade, é por tempo limitado. Lembrando que a 1xBet é uma casa regulamentada, tem saque via Pix, suporte 24 horas e toda a grade com todos os esportes para você tá fazendo a sua fezinha. Então não perca essa oportunidade, clica no primeiro link do comentário fixado, coloca o nosso cupom ALERTCORI e venha se divertir com a 1xBet. Lembrando que é para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, tá bom, família? Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians aí que tá num momento meio turbulento, né, nesses bastidores. O time vem agradando em campo, vem de 6 vitórias consecutivas, mas fora de campo há um processo de impeachment em andamento, né? E na noite da última terça-feira, ou melhor, entrando já na madrugada, né, o Conselho Deliberativo do Corinthians orientou, recomendando o impeachment do Augusto Melo por unanimidade, né? Então, ó, o Conselho aprovou na noite da segunda-feira aí, a recomendação de impeachment do Augusto Melo, né? Eles se baseiam ainda sobre aí a investigação da VaidBet que está rolando, né? O Corinthians quer afastar, o Corinthians não, os dirigentes aí que estão mal intencionados querem afastar o Augusto Melo até que seja provada a inocência ou não do Augusto Melo, né? Então, na próxima quinta-feira vai haver uma reunião da votação do conselho, mas por enquanto o Augusto Melo tem aí falado nas entrevistas que vai com a defesa aí ao seu favor, tentar desarticular, né, essas pessoas que querem aí o impeachment dele, né? O que você acha sobre essa situação do impeachment aí nos bastidores? Pode atrapalhar o Corinthians nos jogos? O Corinthians que tá aí bem na temporada agora, né? Se ergueu depois de cair lá na zona do rebaixamento, agora é pensamento de Libertadores, pensamento de algo melhor aí na próxima temporada, e tá nesse problema aí nos bastidores que pode afetar o campo se não tiver cuidado. Então vamos ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Mas a bomba aí que saiu na noite dessa segunda-feira é que o conselho recomendou que o Augusto Melo fosse afastado do cargo de presidente. O que você acha sobre isso? Deixa aqui o seu comentário, deixa aí a sua opinião, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!